Pessoal, bom dia. Hoje nós iniciaremos aí uma outra aula de Matemática 1, tá bom? Dando continuidade ao que a gente vem aprendendo sobre princípio multiplicativo, arranjos e combinações, que é o que a gente vai ver hoje. Nós teremos aí uma definição do que é arranjo, né? E uma diferenciação do que é arranjo e combinação. Essa parte é muito importante para que você possa compreender em qual momento você vai poder aplicar a fórmula do arranjo ou a fórmula da combinação. Lembrando que quando a gente estuda a análise combinatória de maneira geral, você passou pelo princípio multiplicativo, passou pelo fatorial, onde nós já estudamos, e agora nós iremos trabalhar um pouco especificamente de arranjos, tá? Então observe, arranjos e métodos de contagem. Nós estamos aí no capítulo 7, tá bom? E aí nós vamos estudar hoje especificamente arranjos simples, tá? Só que para isso, você precisa saber principalmente qual é a diferença que existe de arranjo simples para combinação, tá bom? Vamos entender a seguinte situação. Se eu quero criar uma senha, por exemplo, de 3 dígitos, a partir dos números 1, 3, 4 e 7, né? Eu tenho várias possibilidades aqui. Ou seja, eu posso criar a senha 137, como também eu posso criar a senha 713. Vocês vão concordar comigo que aí são senhas diferentes, tá? Dos elementos que eu peguei nesse conjunto aqui, nesse grupo de elementos, onde eu tenho 1, 3, 4 e 7, eu peguei 1, 3, 7 para formar uma senha e peguei 7, 1, 3 na senha de 3 dígitos. Vocês compreendem que essas duas senhas aqui são senhas diferentes. Ou seja, elas formam um conjunto, um agrupamento diferente um do outro, porque elas se diferenciam pela ordem dos elementos. 1, 3, 7 é diferente de 7, 1, 3. Na verdade, o número 137 é diferente do número 713, né? Porém, nós temos os mesmos elementos presentes em cada um desses conjuntos, tá bom? Quando isso acontece, nós temos um exemplo de arranjos, ou seja, a ordem dos elementos vai formar um novo conjunto, ok? Aí quando você tem isso, aprenda logo esse detalhe. Se a ordem dos elementos interferir na formação de um novo conjunto, então você está se tratando de um exemplo de arranjos. E isso é importante porque quando você for fazer os problemas, essa pré-definição do que é arranjo e combinação é importante para que você saiba qual é a fórmula que você vai aplicar, qual é o método de contagem que você vai utilizar. Bom, agora veja bem, eu vou formar aqui uma equipe de 3 alunos entre Ana, Beto, Carlos e Daniel. Quero formar equipes para fazer um trabalho e quero saber quantas equipes ou que equipes são essas que dá para formar com 3 alunos. Por exemplo, se eu formar a equipe Ana, Beto e Carlos, tá? E formar uma outra equipe Beto, Carlos e Ana, vocês vão concordar comigo que a equipe é a mesma, tá? A ordem dos elementos não interferiu, certo? Na formação de um novo conjunto. Ou seja, quando eu peguei desses 4 alunos aqui, Ana, Beto e Carlos, e peguei Beto, Carlos e Ana, na verdade eu estou escolhendo a mesma equipe. Então, se eu mudar a ordem dos elementos, né? E isso importar, tá? Se eu mudar a ordem dos elementos e isso não fizer diferença para o meu agrupamento, então se trata de um exemplo de combinação. Arranjos, tá? Quando a ordem dos elementos interfere no novo conjunto, tá? E combinação quando a ordem dos elementos não interfere na formação de um novo conjunto. O que eu acabei de falar para você, se eu tenho uma equipe Ana, Beto e Carlos, é a mesma equipe de Beto, Carlos e Ana. Ok? E aí, portanto, você tem muitos exemplos dentro do princípio da análise combinatória
que trazem essas situações para você, principalmente, saber diferenciar uma da outra. Quem é arranjo e quem é combinação, certo? Bom, para a gente entender o que é arranjo, você vai observar o seguinte. Eu tenho aqui um conjunto de elementos, A, B, C, D, né? E se eu quiser formar aqui todos os elementos possíveis de 4 elementos, o que a gente deve fazer aqui? Você deve proceder da seguinte maneira. Se eu quero formar a partir de um grupo de 4, quero formar conjuntos de elementos distintos, né? Sem repetição, entendeu bem isso? Então o que eu vou fazer aqui? Eu tenho 4 elementos, então na primeira posição aqui eu vou ter 4 possibilidades, na segunda posição eu vou ter 3 possibilidades, e na última posição eu vou ter 2 possibilidades, ou seja, 4 vezes 3 é 12, 12 vezes 2 vai dar 24. Todos os problemas de arranjos podem ser respondidos através do princípio multiplicativo, tá? É por isso que a gente diz que nem se existe arranjo. Na verdade, arranjo é uma predefinição do princípio multiplicativo. Só que tem situações que você pode aplicar uma determinada forma para fazer o mesmo cálculo. E aí a fórmula é essa do arranjo. Arranjo de n elementos tomados P a P vai ser n fatorial sobre n menos P fatorial. Ok? Então a fórmula para se trabalhar o arranjo é essa. Arranjo de n elementos tomados P a P é n fatorial sobre n menos P fatorial. E, professor, o que significa esse n e o que significa esse P? Beleza. O n representa todos os elementos que você está considerando. 1, 2, 3, 4. Você tem quantos elementos? 4. Então, na verdade, o n nesse cálculo aqui vai ser o 4. Eu poderia escrever assim, arranjo de 4 elementos, tá? E o P representa como você quer agrupar eles, tá? De que forma você vai agrupar esses elementos que você tem, que sejam 10, sejam 20. No caso aqui são 4, tá? Como eu quero agrupar esses 4 elementos? Então, pelo que eu disse para você, a gente está agrupando de 3 em 3. Então, portanto, o P aqui equivale a 3. Então, você substitui na fórmula, ó, arranjo de 4 elementos tomados 3 a 3, tá? Vai ser o n é o 4, então fica 4 fatorial sobre o n é 4, 4 menos, e o p é 3. Então, 3 fatorial. Isso aqui vai ser igual a 4 fatorial, né? Vocês vão repetir aqui, 4 fatorial sobre, e vou subtrair aqui na parte de baixo, ó. 4 menos 3, 1 fatorial, tá? Portanto, quem é 4 fatorial? É 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 fatorial. Sobre, quem é 1 fatorial? 1 fatorial. A gente sabe que 1 fatorial é 1, né? Mas se você quiser fazer assim, não tem problema. Então, cancelou 1 com 1, ok? E aí nós temos aqui essa ideia de sendo 4 vezes 3, 12, e 12 vezes 2, 24. Então, observe que nós encontramos o mesmo resultado, tanto pelo princípio multiplicativo, como pela fórmula do arranjo, tá? Então, dá para você fazer e resolver esses problemas de 2 métodos, tanto pelo arranjo, pela fórmula em si, como pelo princípio multiplicativo. Tem situações que ficam mais viáveis você trabalhar com o princípio multiplicativo e tem situações que ficam mais viáveis você trabalhar através do arranjo. Tá? Mas lembrando que qualquer uma das duas fórmulas você pode aplicar para fazer, tá bom? Então, nesse primeiro momento, recapitulando, nós vimos qual é a diferença de arranjo para combinação, né? E aí vamos lembrar aqui, se a ordem dos elementos importar, formar um novo conjunto, você tem um exemplo de arranjo, tá? Se a ordem dos elementos não importar, ó, não formar um novo conjunto, você tem um problema de combinação, tá? Então, Ana, Beto e Carlos é a mesma coisa de Beto, Carlos e Ana, é a mesma equipe. Agora,
A sequência de dígitos 1, 3 e 7 é diferente de 7, 1, 3. E aí, portanto, essa é a principal diferença de arranjo para combinação. Valeu, galera. Introdução do conteúdo. Vamos já para o exemplo.